Eu penso que contar a história da minha vida é algo que todos nós, enquanto empreendedores, enquanto brasileiros, enquanto seres humanos, deveríamos fazer, né? Eu venho com aquela história de todo mundo tem que escrever um livro, ter um filho, plantar uma árvore. Eu acho isso uma coisa muito importante. História, assim como a maior parte de vocês, assim como eu, você que está escutando, assistindo esse vídeo agora, não é diferente da maior parte dos latino-americanos, que sabe, concentrado aqui dos brasileiros. Eu, enquanto ser humano, eu sempre tive vontade e desejo de conquistar as coisas. E eu, com 10 anos de idade, eu olhei para o lado e, não sei se alguns de vocês lembram, alguns de vocês não lembram, existia a Faber-Castell com 6 lápis de cor, 12 lápis, 24, 48 lápis. E aqui, o que a minha mãe podia me dar era uma caixa de lápis com 6 lápis de cor. E eu olhava para o lado, via as crianças com aqueles lápis, com aquelas caixas de lápis de cor, canetinhas coloridas, na escola, na 4ª série, e eu ficava encantado, queria aquilo. E eu precisava dar um jeito para conquistar aquilo. E para conquistar aquelas caixas de lápis de cor, eu precisava de dinheiro. Com 10 anos, eu cheguei em casa um determinado dia, isso eu relato no meu livro, Faça Estoque de Clientes. Eu saí e fui procurar meus amigos para brincar. Na época a gente jogava bola na rua e eram as coisas que a gente fazia na época. Eu não vi mais os meus amigos e eu procurei, perguntei onde eles estavam em frente a uma loja de picolé, e essa loja de picolé estava recrutando essas crianças para vender esses picolés. Eu logo me prontifiquei que eles venderam os picolés e o dono da sorveteria falou assim: olha, você precisa ter uma autorização da sua mãe. Eu corri para minha casa e pedi minha mãe é Elza, né? Eu cito isso no meu livro, Faça Estoque de Clientes, e ela falou assim: pode, meu filho, vai. Eu peguei, naquele dia, no meu primeiro dia, eu peguei 50 picolés. Foi interessante que eu não vi. Eu quero mostrar a vocês agora o poder do foco. Eu não vi. Quando eu percebi, eu saí gritando: olha o picolé, olha o picolé, olha o picolé, durante umas 1h30, que está 2 horas. E quando eu vi, tinha uma família com 5 pessoas na calçada. Eles me pediram: queremos 5. E eu abri a caixa de picolé, 1h30, 2 horas depois de estar gritando, só tinha um picolé. Eu olhei para aquela família assustada e falei: olha, eu volto já. Corri à sorveteria, peguei mais 30 picolés, mais 30 picolés, e ali eu coloquei 80 picolés, na verdade 79 picolés de venda naquele meu primeiro dia, porque eu me dei o luxo de chupar um. Nesse dia fez uma diferença muito grande na minha vida, porque o sol ele queimava minhas costas. Um garoto de 12 anos não tem aquela resiliência, mas eu continuei, eu não parei. E suado, a caixa de picolé ela ardia muito nos ombros, e quando eu abri a caixa diante daquela família, eu repito, está relatado isso no meu livro, Faça Estoque de Clientes, já tinha vendido 49 picolés, só tinha um dentro da caixa. Isso mexeu muito comigo. Eu vejo que essa história é bem parecida com a sua. Com a maior parte dos brasileiros, é lógico que em situações diferentes, com produto diferente. Depois disso tudo, eu fui me qualifiquei para ser vendedor de loja, de balcão. E dentre 800 vendedores, a loja tinha 35 filiais na época, não tinha tanta franquia. Essa loja em Belo Horizonte trabalhava com material escolar e brinquedos. Então, tinham 35 filiais, e desses 35 filiais, tínhamos em média 25. Eram em torno de 800 vendedores. E eu, com 19 anos, eu chegava a ser várias vezes no ano o vendedor número 1 dessa empresa, no mês, né? Todos os meses, ali, vários meses seguidos. Isso mexeu muito comigo. Com isso, eu aprendi a bater meta 10 dias antes do prazo, eu aprendi o poder do foco, eu aprendi que o cliente tem um valor muito grande. Agora, você imagina, criança de 10 anos que vende picolé e que aprende com isso, aplicar isso literalmente, alguns anos na frente, lá com 9 anos na frente, com 19 anos, e consegue ver que se você respeitar o cliente, conquistar o cliente, você vende mais, ganha mais dinheiro, e você vai ter muito mais prosperidade que muitas outras pessoas que não fizerem isso. Realmente me tocava muito aquilo. Mas tudo começa com os picolés, porque eu vi ali o poder do foco. Eu vi que o foco realmente faz total diferença. Mais tarde, em 1996, eu conheci neurolinguística. Nessa época eu já era empresário de bandas. Ao conhecer neurolinguística,
que hoje é muito falada, a PNL, eu realmente me encantei com a forma de falar, com a forma de agir, de encantar, e fiquei muito encantado. Eu fiquei 17 anos como empresário de banda. Essa banda fez um sucesso maravilhoso. Nós vendemos muitas cópias para a época. Na época tinha Jay Quest em Belo Horizonte, Skank, e o nosso disco foi considerado um excelente disco. Nós contratamos o Marcelo Susequinde, que é um dos grandes produtores nacionais, foi produtor do The Voice Brasil há pouco tempo, não sei se ainda continua, e isso mexeu muito comigo. Mas por que a banda teve toda essa estrutura de conquistar, de encantar, e eu trago tudo isso para o mercado de empreendedorismo? Porque as bandas, elas encantam os clientes e fazem deles fãs. Então, dentro da minha história, eu quero deixar claro para você que não importa o seu segmento, se você for médico, dentista, cabeleireiro, tem uma barbearia, não importa, faça o seu melhor, porque só assim você vai ser percebido. Então, naquela época, enquanto empresário de banda, durante 17 anos, eu aprendi que banda fazia fãs. E uma das coisas que eu aprendi muito com banda é que os caras entravam pro estúdio, cara, os caras ensaiavam uma música 300, 400 vezes. E eu, como empresário, já queria aquela música sendo tocada. E eles não tocavam, eles ensaiavam mais, ensaiavam mais, ensaiavam mais. Então, eu me pergunto, no mundo do empreendedorismo, você já se perguntou se não é necessário você ensaiar mais, treinar mais as suas habilidades? Foi isso que eu trouxe dentro da minha história para o mundo corporativo. Ensaiar mais, repetir. A repetição é a mãe da excelência e isso faz total diferença. Fiquei 17 anos nessa atividade, tive uma outra oportunidade maravilhosa, eu fui ser mentor de 400 colaboradores. Fui ser sócio de uma grande rede de academias em Belo Horizonte. Na época, era a maior rede de academias que existia. Eram 20 endereços e 400 colaboradores. Eu, como sócio diretor comercial, eu fui, durante esse período, o mentor da faxineira até o presidente fundador sócio. Então, eu tive muito trabalho nesses 4 anos. Foi impressionante o quanto eu consegui crescer. O meu mentor, o Jim Rohn, que é um cara que foi mentor de muitos, até do Tony Robbins, o senhor Jim Rohn foi mentor, ele dizia o seguinte: se você fizer alguma coisa e não receber por isso, quem perdeu foi quem não te pagou, porque você aprendeu novas habilidades. Então, você imagina o que era ser mentor da equipe de limpeza até o presidente fundador da empresa. Trabalhei muito nessa época, Foi na época da Copa do Brasil, a última Copa do Brasil. Eu trabalhei muito, aprendi muito, sou muito grato a tudo que eu passei, mas nada tira a história dos picolés. Porque você imagina o quanto é importante você resgatar essa história para você mostrar às pessoas que é possível. Em 2009, eu escrevi o meu livro. Na verdade, em 2009, eu escrevi 5 livros e publiquei apenas um. Eu já tinha experiência de gravar discos, os caras queriam gravar mais disco, eu preferi, que eu fui um dos fundadores da banda, eu preferi investir literalmente naquilo que a gente havia gravado, ao contrário de gravar novas músicas e ir para o estúdio novamente. Investimos naquele disco, deu muito certo, fomos no Amor Júnior, uma das nossas músicas foi tocada no Faustão, isso foi muito legal. Então aprendi com isso que não era importante eu escrever 5 livros e publicar 5 livros. Eu escrevi apenas o Faça Estoque de Clientes, que é um livro extraordinário. Eu amo esse livro, eu me recorro a esse livro. O que acontece de fato é que Faça Estoque de Clientes ajudou milhares de empreendedores. Isso é tão bacana que isso me enche de orgulho imaginar que o Faça Estoque de Clientes ajudou essa quantidade enorme de empreendedores. Ainda continuando na história, eu não satisfeito, nós construímos, eu e toda a minha equipe, nós construímos o audiolivro Faça Estoque de Clientes, construímos os materiais todos, que são os vídeos, tudo que está à disposição aí hoje no mercado. E eu quero deixar claro a você que hoje pensa em empreender, vai lá e faz, tá? Porque se você me perguntar hoje qual é a maior realização que eu tive na minha vida, eu não sei se é de todo mundo, nem de todo mundo mas todo homem quer ser pai, boa parte das mulheres querem ser mãe, outras não, outros caras também não querem ser pai, mas a maior realização da minha vida foi ter transformado milhares de vidas com os meus materiais, com a minha atitude de ir para cima e ajudar as pessoas, encorajar os empreendedores a fazer o que tem que ser feito. Há uns anos atrás eu escrevi uma frase, Davi, que era assim: não existe resultado certo com trabalho errado. Eu escrevi essa frase. Então, essa que sirva para vocês empreendedores que estão assistindo, chame o seu time para assistir esse vídeo, porque se o cara está fazendo um trabalho errado,
não funciona, não tem jeito. Agora, onde é que você vai resgatar a sua origem para você ter força para fazer diferença no mercado? Você vai resgatar literalmente na sua própria história. Vai lá atrás, busca o seu eu. Às vezes muitos sonhos ficam adormecidos porque você não lembra da sua história. E todos nós tivemos histórias difíceis. E que história você quer contar da sua história? Você pode contar que ela foi difícil, você poderia contar que era muito sacrificante, ficar meses vendendo picolé. Mas não, foi uma coisa extraordinária, né? Eu nem sei contar que foi difícil. Eu sei que foi fácil, não foi, mas eu sei contar que houve essa história e que hoje eu conto na melhor das versões, porque dentro da minha missão eu trouxe várias realizações, que foi ajudar inúmeros empreendedores, né, a melhorar a atitude, fazer o que tem que ser feito. Eu tenho isso ainda como missão, continuar ajudando com melhoria contínua, desenvolvimento pessoal contínuo, e isso faz total diferença. Mais uma vez, aqui é o Gilson de Souza, autor do best-seller Faça Estoque de Clientes, mentor, e eu estou à sua disposição sempre. Um grande abraço, a gente se vê nos próximos vídeos.